sejam bem-vindos e bem-vindas. Começa agora o Donas do Jogo, a voz feminina no esporte. Eu sou Suleima Sena e no episódio de hoje do quadro A Dona do Jogo, vamos conversar com Maíla Machado, ex-atleta olímpica, especialista nos 100 metros com barreiras. Ela detém o atual recorde sul-americano de 8,8 segundos. Participou de três edições dos Jogos Olímpicos, ganhou várias medalhas em campeonatos ibero-americanos, participou de mundiais, é formada em psicologia e educação física e atualmente trabalha como gestora de carreira de atletas de futebol feminino na empresa Esquadra Unic. Gente, também é palestrante. A nossa dona do jogo hoje é com D maiúsculo. Seja bem-vinda, Maíla Machado. Muito obrigada pelo convite aí, donas do jogo. Estou muito feliz por estar aqui. Nós também. E quem vai estar ao meu lado para conduzir essa conversa com essa dona do jogo é a nossa Laura Tessi e o ilustríssimo Edson de Lima. Ladies first. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui de volta. Boa tarde. Boa tarde, você está estreando hoje, já vai entrevistar logo uma dona do jogo com D maiúsculo. Você vê a história dessa mulher, o currículo. Você já estreou fazendo cobertura com a dona do jogo, né? Já está jogando tudo lá no material que você está fazendo. Agora você vai entrevistar, primeira vez participar aqui do Dona do Jogo. Tá ansiosa? Eu tô, é até difícil lembrar, né, de tudo que você já conquistou e ganhou, então ajuda a gente aqui pra ela vai contar tudo aqui pra gente. E o nosso ilustríssimo Edson de Lima, baiano, procurado na Bahia não, né? Não. É claro que eu não ia deixar de perder essa oportunidade. Seja bem-vindo mais uma vez, um prazer sempre poder dividir esse espaço aqui com você. Obrigado, Suleima, obrigado, Laura. É um prazer ter a Maíla aqui nos nossos estúdios, no nosso Donas do Jogo. É isso aí. Bom, eu já vou começar conversando com a Maíla. Eu quero que você conte um pouquinho como foi que começou a sua trajetória no esporte, né? Como foi que o atletismo te conquistou. Então pode contar ali da Maíla pequenininha, como foi a sua infância e como foi que o esporte chegou na sua vida. Bom, boa tarde a todos. Eu comecei criança, sou de Limeira, né? E eu comecei no SESI, lá de Limeira. E aí eu comecei na escola, participando de jogos escolares, né? E ali dentro dos jogos escolares um professor me viu e ele fez o convite. E ele perguntou se eu gostaria de conhecer o atletismo e eu não conhecia. E aí eu falei, bom, vamos conhecer. E aí eu fui na competição e aí eu acabei ganhando algumas provas que eu participei. E aí eu falei assim, poxa, acho que é isso que eu quero. Eu já tinha feito outras modalidades. Eu vim do vôlei, eu fiz basquete, eu cheguei a fazer futebol, cheguei a fazer hipismo. Só que o atletismo eu não conhecia. E aí foi aí que nas competições que eu participei, eu fui muito bem. E eu falei assim, bom, eu gostei do atletismo por ser um esporte individual e depender só de mim. Então, ali naquele momento eu falei, esse é o esporte que eu gostaria de fazer e que eu fiz. Bacana. Legal, Maíla, falar desse início de trajetória, né, Maíla? Mas me diz ainda um pouco mais a miúde a respeito desse começo. Você falou do futebol, você falou dos outros esportes, né? Como é que chega o desenvolvimento da sua carreira como velocista, como atleta da modalidade atletismo, né? E que te deu essa sequência de carreira tão brilhante, né, nas pistas? Como é que foi esse primeiro momento para se desvencilhar, digamos assim, das outras modalidades? Como é que o atletismo falou mais alto para você? Em que momento, com qual idade e por qual motivo específico? Uma prova ou uma indicação ou uma competição específica? Então, na verdade, o atletismo me escolheu. Porque dentro do atletismo existe outras modalidades, que é velocidade, que é o raso, provas de arremesso e lançamento. E aí eu fui conhecer a barreira, né, onde eu me especializei. E aí a barreira meio que me abraçou. E aí eu comecei a conhecer
com tudo isso, óbvio, como no começo de todo atleta, tive vários tombos, mesmo assim várias aquela barreiras para serem superadas, várias barreiras para ser superada. E aí eu falei assim, bom, eu gostei muito da prova dos 100 metros com barreira. Assim, para mim, assim, particularmente é uma das provas mais bonitas do atletismo, né? Foi onde eu me especializei e foi onde essa prova fez o que eu sou hoje. E o que eu queria saber é como que começou em sentido assim, você começou a treinar, você acha que você teve uma facilidade a mais em relação a fazer os 100 metros com barreira, ou foi um desafio e aí talvez por isso você quis continuar, e depois que você continuou, como que foi? Você treinava em Limeira, você tinha que se deslocar até um outro lugar, você teve que se mudar para alguma outra cidade? Então, na verdade, porque assim, no início eu fazia outras modalidades, né? Eu fazia velocidade, fazia salto em distância. E aí, quando eu me descobri fazendo ou transpondo a barreira, e aí eu gostei. E aí eu falei assim, bom, é uma prova extremamente difícil, né? Porque assim, a barreira, ela, além de você ser rápida, você precisa ser flexível também, né? Então tem que juntar aí tudo. E aí, os 100 metros com barreira era algo assim que para mim era um pouco desafiador. E eu sou assim, né? Então, algo que me desafia, eu vou atrás e vou em busca. E a barreira foi dessa forma, desse jeito, né? Como eu disse, foi a modalidade que me escolheu. E aí eu comecei aí na barreira. Para mim, particularmente, uma das provas assim que meu olho ainda continua brilhando quando eu vejo uns 100 metros com barreira muito bem corrido. E é um detalhe, viu, Sulema? Me permita. Obviamente, para ela ter se destacado nessa área, como é que eu posso dizer? A modalidade é o atletismo, mas nessa prova, né, justamente, não precisa nem perguntar que você sempre foi uma atleta, uma menina, uma jovem veloz. É isso. Isso era ponto pacífico, né? Então você se destacava pela velocidade em todos os esportes que você fazia e, obviamente, isso facilitou bastante, né, a sua entrada nesta prova de 100 metros com barreira. É isso? Então, você sabe que assim, quando eu era mais novinha, quando eu brincava na rua, eu brincava muito de pega-pega. Descalça. Né? Isso, descalça. Época boa que a gente... Isso. E aí, quando as crianças, ou quando eles vinham correndo atrás de mim, eu me desviava, pulava de um lado, pulava do outro. Então, eu acredito que aí foi se descobrindo, né, os obstáculos. Né? Então, assim, eu desde pequenininha, eu já tive muitos obstáculos da vida. Eu não sei se isso tem a ver, né? Foi até mesmo da forma que eu nasci. Né, eu tive aí uns obstáculos aí para eu poder percorrer, para eu poder superar. E aí a prova de obstáculo, que é os 100 metros com barreira, ele foi algo que a gente se identificou bastante. Aqui em São Paulo, na capital, você ia se dar super bem, porque é tanto obstáculo na rua, é tanto buraco, né? Que você correr aqui é desafiador, né? Bom, como foi a sua experiência, né, de competir em Olimpíadas? Quais foram os momentos mais memoráveis e desafios que você enfrentou para representar o seu país no atletismo? Então, quando eu saí de Limeira, eu tinha uma vantagem. O meu treinador, ele me falou assim, olha, Maíla, se você continuar aqui em Limeira, talvez você não vai virar uma atleta da forma que você quer ser, né? Então você precisa ir para uma capital. E foi aonde eu fui para São Paulo. Então eu vim para São Paulo para poder me tornar atleta de alto rendimento. E você tinha mais ou menos quantos anos pra gente? Eu tinha mais ou menos 17 anos, né? Então eu fiquei esse tempo lá treinando lá, mas eu treinava, o treino não era tão sério assim, mas eu tive que sair de lá, porque lá eu não tinha patrocínio, não conseguia patrocínio. Lá o esporte, principalmente o atletismo, não era o cargo-chefe dali. Então eu tinha que vir para a capital. Então quando eu vim para cá, eu já vim com esse intuito de ser atleta de alto rendimento e eu tinha que estudar, né? Aqui eu estudei,
Então, aqui eu fiz 2 faculdades, eu fiz faculdade de Educação Física e também fiz de Psicologia. E aí eu me apeguei muito em ser atleta de alto rendimento. Por quê? Porque eu via na televisão os atletas de alto rendimento viajar. Então, eu falei assim, eu também quero viajar. Então, eu via participar de uns Jogos Olímpicos e aí eu tinha essa meta. Eu falei assim, bom, Jogos Olímpicos é o auge de qualquer atleta, né? Então, de ir participar, de estar dentro de uns Jogos Olímpicos. E eu tive, graças a Deus, esse privilégio de participar em 3 Jogos Olímpicos, onde eu sou extremamente orgulhosa por isso ter acontecido. E a gente fala, eu na última vez que conversei com uma atleta olímpica também, a gente falou sobre isso. A gente prioriza muito no Brasil, vê muita questão de medalhas, de pódio, né? Só que a gente não leva em conta qual o processo para você chegar a disputar os Jogos Olímpicos, né? E como é que foi esse processo para você? Você que é recordista, né? Tem aí inúmeras medalhas conquistadas. Como foi esse processo para chegar na sua primeira Olimpíadas, por exemplo? Então, os Jogos Olímpicos, como ele é o sonho de qualquer atleta, para você disputar os Jogos Olímpicos, não é simplesmente o dirigente ou a confederação virar para você e falar assim, ó, você tem os olhos bonitinhos, ou você tem o rostinho bonitinho, você pode ir para os Jogos Olímpicos. Não, pelo contrário. Então, assim, a gente tem que se dedicar muito para isso acontecer. E existe uma marca, né? Então, você precisa atingir essa marca. Ah, mas o quase não vai. Você precisa atingir essa marca para você participar dos Jogos Olímpicos. Então, assim, infelizmente, temos algo que é cultural, né? Então, só vale quem é medalhista ou quem conquista uma medalha nos Jogos Olímpicos. Mas se a gente for ver o tamanho do Brasil, e poucos atletas têm esse privilégio de estar dentro de uns Jogos Olímpicos, de estar ali, de saber como que é, de você estar numa Vila Olímpica, de você ver aqueles atletas que você vê na televisão, do seu lado ali comendo do seu lado, ou que você já viu na televisão. Então, assim, isso é um privilégio. Então, deveria as pessoas em geral valorizar o atleta que teve participação de Jogos Olímpicos, só que a gente não consegue ver isso. Então, a primeira pergunta que as pessoas fazem é: você participou de Jogos Olímpicos? Sim, participei. Aí, você ganhou medalha? E aí a vontade de responder se eu tivesse ganhado medalha, não estaria nem aqui conversando contigo. Entendeu? Mas é óbvio que a gente não pode falar isso. Mas, assim, as pessoas associam, né, de você ter participado dos Jogos Olímpicos se você ganhou medalha, né? E, na verdade, não pode ser dessa forma, porque para você estar nos Jogos Olímpicos, você precisa se abdicar de muita coisa, e você precisa fazer muitas coisas, e você precisa atingir uma meta para você estar participando dos Jogos Olímpicos. E tem um detalhe importante que a Maíla está dizendo, e que a nossa audiência, a grande maioria da audiência, não tem conhecimento, que é a Copa do Mundo. A Olimpíada para o atletismo é a Copa do Mundo para o futebol. E ela falou da convivência na Vila Olímpica. Nós temos a convivência com atletas de praticamente todos os esportes existentes que estão na grade dos Jogos Olímpicos. Mas uma coisa que eu quero acrescentar aqui, Maíla, que é justamente para te perguntar, esse índice, chegar ao índice, você falou já sair de Limeira, deixar o nível de jogos regionais, de jogos da cidade contra cidade, os jogos do SESI mesmo, e passar a ter a participação em competições que dão índice olímpico. Como é que é essa... Porque aqui a gente fala no futebol, sempre trazendo o futebol como parâmetro e como comparação. Nós temos as eliminatórias da Copa do Mundo. Nós temos os campeonatos estaduais, campeonatos da Libertadores. Agora, qual é o campeonato estadual? Como é feito? De que forma você tem que estar afiliado a um clube para participar de um campeonato paulista, de um campeonato brasileiro, do campeonato sul-americano? Como é esse caminho para o atleta que saiu de Limeira, chega em São Paulo? E também tem muitos atletas que chegam, mas aí não avançam, ficam naquele nível, não alcançam índice, não participam dos campeonatos brasileiros porque não alcançam os resultados, né? Como é que é esse caminho para se chegar
a ser aspirante a atleta olímpico? Então, para você ir para esses campeonatos, você precisa de um clube, né? Como qualquer outra modalidade. Então, você sendo filial de um clube, estando dentro de um clube, você participa de competições. Então, para você atingir esse índice que a confederação pede, você pode sim atingir em brasileiro, em sul-americano, em ibero ou qualquer outra competição nacional e internacional. Então, quando eu pensava assim, bom, eu vou competir. Tá, então competição dentro do Brasil é forte? Talvez. Né? Então, assim, por que a gente pode pensar no talvez? Porque assim, eu vou para uns Jogos Olímpicos, tá? Então, chega lá, é o mundo, né? Eu estou competindo com o mundo, não estou competindo só com o brasileiro. Então, para eu não chegar lá e ser surpreendida ou não conhecer aquela adversária que vai estar ao meu lado, é interessante a gente fazer um tour, que a gente fala, ir para a Europa, competir internacionalmente. Então, essas competições que a gente tem fora do país, que é essas competições internacionais, é importante o atleta ter essa experiência, porque eu tenho que estar competindo de igual para igual, para eu não chegar nos Jogos Olímpicos e ser surpreendida, né? Porque assim, ali tá competindo o mundo, eu também estou ali no meio do mundo, então eu preciso sim participar de competições internacionais para eu simplesmente não chegar nos Jogos Olímpicos e achar tudo aquilo, meu Deus, estou nos Jogos Olímpicos, uma maravilha, olha quem tá do meu lado, olha com quem eu vou competir. Então, quando eu tenho essa experiência internacional, eu já tô calejada. Então, quando eu chego num Jogos Olímpicos, ou quando eu chego num Mundial, ou quando eu chego num Sul-Americano que seja, eu já estou calejada e eu já sei quem são os meus adversários que eu estou competindo. E consegue medir o seu nível e também, eu consigo medir o meu nível. Porque assim, aqui no Brasil, obviamente os clubes mais estruturados no atletismo, os atletas mais que têm uma estrutura melhor de treinamento, eles se destacam. Então, você vê aí no 100 metros com barreiras, talvez, diferenças muito grandes nas competições de atletas, porque assim como tem o clube bem estruturado, tem o clube pouco estruturado que compete, né? O atleta de um clube pouco estruturado que compete e, obviamente, os atletas que têm esse nível de excelência e de treinamento, obviamente, levam muita vantagem. Então, pode se iludir, né? Assim como no futebol também, né? Trazendo sempre futebol para a nossa comparação, que uma goleada de 8-0 não é medida dependendo do adversário, e numa competição que você abre uma vantagem muito grande até para o segundo colocado, né? Então essas competições, esse intercâmbio de competições internacionais são muito importantes, não é isso? Sim, por isso que eu não posso, porque eu ganhei de uma menina ou de um clube adversário aqui do Brasil, eu posso achar que eu tô indo para uma competição internacional, eu vou chegar lá e eu vou ganhar. Então eu não posso ter isso. Pelo contrário, eu posso sim correr de igual para igual. Então assim, uma historinha bem rápida. Assim, eu me lembro que uma vez todo ano eu ia para Europa. E eu sempre ficava ali na Itália, e dali da Itália eu saía para os países para poder competir. E aí eu tava ali na Itália, e aí eu tinha uma competição numa cidadezinha ali mesmo da Itália, e aí o organizador tinha me chamado para poder competir. E eu fui. E aí estavam me levando, né? Eu estava ali em Narma. Em Roterdã eu estava, na Itália. E aí eu estava ali e tal, não sei o quê. E aí, quando a gente estava indo de carro, a via estava fechada. E aí o carro teve que dar uma volta gigantesca, volta de mais ou menos de 1 hora, quase 2 horas. E eu chegaria atrasada na competição, que eu fui convidada para poder estar lá para competir. E eu fiquei muito chateada no caminho, porque a gente não sabia que aquela via estava fechada. E aí, quando eu cheguei lá, eu já cheguei justificando pro cara que fez pro organizador, que eu não ia conseguir competir a semifinal, porque eu estaria chegando atrasada. Eu cheguei meio que em cima da hora, faltava meia hora para a prova acontecer. Só que geralmente a gente aquece 1 hora antes, então a gente tem um tempo de aquecimento. E aí eu cheguei nele e falei assim, olha, você me desculpa, a via estava fechada e eu cheguei atrasada. Ele falou assim, Maíla, eu sou o organizador. Eu te convidei.
e você vai competir. E aí eu falei assim, não, mas eu não consigo, né? Porque eu ainda tenho que aquecer, não sei o quê. Ele falou assim, não tem problema. Você vai perder a semifinal, 2 horas, 3 horas depois é a final, e você vai direto pra final. Eu falei, como assim? Ele falou assim, a competição é minha e você vai direto pra final. Eu falei, ok. E nisso, comecei a aquecer, eu aqueci tranquilamente, sem pressa nenhuma, e as meninas começaram a olhar pra minha cara, como se fosse assim, ela chegou agora, ela não vai, né? Por fim, eu entrei pra final, eu competi, eu ganhei a prova, eu bati o recorde da competição, e aí ele veio até mim no final da competição, ele virou pra mim e falou assim, viu? Por isso que eu te chamei. Então, são coisas Brocou, que acontecem, são coisas que acontecem que, assim, a gente fica meio assim, mas ele era o organizador, a competição era dele, ele poderia chamar, ele poderia fazer o que ele quisesse, e eu fiquei extremamente feliz, porque ele sabia quem eu era. Né? Então eu estava ali por algum motivo. E aí eu fui competir, deixei o meu nome, então provavelmente o meu nome está lá nessa competição ainda, como a recordista da pista ali. Que orgulho, né? Só. Então, igual a gente estava falando, querendo ou não, são provas individuais que vocês fazem. Então, cada prova é uma competição entre você e as outras. Atletas. Entre as outras atletas. Então, querendo ou não, você tem que estar sempre com a mentalidade de estar se superando a cada competição, né? E eu queria saber, você sente, por exemplo, você chegou e aí eles sabem que você é brasileira. Você sente que eles tinham algum respeito ou talvez ficavam intimidados? Qual que era? Você sentia alguma coisa diferente, assim, em relação quando você chegava nas Olimpíadas, em algumas competições, e aí já sabiam quem você era? E você falava, olha, acho que eles sabem aqui, ficaram intimidados, ficaram... Então... tinha algumas competições que as atletas sabiam quem eu era. Porque assim, eu estava nesse circuito europeu ou nesse circuito internacional, eu estava sempre fazendo o meu resultado, né? Então, eu queria que isso acontecesse. Eu não queria chegar lá como uma desconhecida. Mas também, se eu tivesse que chegar lá como uma desconhecida, não tem problema, que eu ia lá e dava lapada. Entendeu? Então, eu sempre gostei disso. Eu já, assim... meu inglês não é fluente, tá? Então eu sei muito bem me virar. Então eu já cheguei em competição de eu entrar dentro do elevador e ter as meninas ali que eram minhas adversárias. Tinha 3 meninas ali, elas me olharam de cima a baixo e falaram em inglês. Essa daí é a brasileira? E a outra falou assim, essa daí é a brasileira. Mas ela não é tudo isso, não. Nossa, que motivação, hein? Isso. E aí eu... olhei pra cara delas e não dei era cubanas, não, né? Não, eram americanas. E eu dei um sorrisinho de canto, né? Como se fosse assim, tá guardado, né? E aí eu fui, né, competi, e eu competi e ganhei delas. Inclusive, uma dessas meninas, dessas americanas, ela foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos. E eu ganhei dela. Tudo bem, ela não poderia estar correndo naquele momento ou na sua melhor forma naquele... mas ela era medalhista olímpico. Então, aquilo para mim, eu falei assim, não, filha, eu sou brasileira, ok, mas eu estou aqui de igual para igual. Eu não vim aqui porque eu sou pretinha, ou eu sou bonitinha, ou eu sou feinha, não. Eu vim aqui de igual para igual como você tá. Então eu via algumas coisas do tipo e eu falava assim, e isso me motivava, como sempre me motivou, muitas vezes, quando às vezes as pessoas olhavam para mim com um olhar de tipo, com dó, ou de desprezo, ou qualquer coisa. A gente vê essas histórias, né, gente? A Maíla contando aqui, relatando, e aí ela tava com norte-americanas, a gente sabe qual o tratamento dado para... É bom a gente falar isso, você falou, tô de igual para igual, não de igual para igual, porque infelizmente no Brasil o tratamento que se dá aos atletas, é importante a gente salientar isso, é completamente diferente nos Estados Unidos. Lá existe um incentivo muito maior, né? Escola, faculdade, governo, empresas. Então aqui é de fato você ser um atleta para poder quebrar barreiras, né? Então são muitas barreiras, mas eu acho que uma coisa que o brasileiro tem, que você colocou isso muito bem, é essa motivação. Você tá ali a dificuldade, mas você sabe que você precisa engolir aquilo tudo ali, você tem que esquecer por aquele momento as dificuldades
e focar no seu objetivo maior. Eu acho que isso até é um combustível. Não sei, me corrija se eu tiver, mas você deu um exemplo aí, a gente fala dos Estados Unidos, a gente olha para Olimpíadas, vê para... Olha, estão sempre lá no topo, China também. Tem um detalhe, mas o que ninguém conta, na verdade, é como eles são preparados para isso. Nós estamos muito aquém, né, Maíla? Além de serem muito bons, tem um sentido de corporativismo, né, de sentido de equipe, um nacionalismo que falta não só no brasileiro, mas em outros atletas também, que eles têm essa questão, né, de jogar em equipe, independente se, às vezes, provavelmente você tenha disputado provas em que você foi a única brasileira. Já a americana, você corre contra 2, 3, 4 europeias do mesmo país, né? É uma coisa que, obviamente, são muito bons, mas tem esse sentido de nacionalismo, de corporativismo, né? De jogar em equipe, né? Principalmente você que disputou provas também em equipe, do revezamento, né? Queria que você falasse também disso, mas, por favor, responda a questão da Suleima. Literalmente é quebrar barreiras, porque, assim, os Estados Unidos, eles preparam os atletas pós-carreira, né? Então, assim, lá eles têm incentivo. Então, lá você começa desde pequenininho. Então, você tá ali na escola, tá? Ali dentro da escola você faz atletismo ou você faz qualquer outro esporte. E aí você vai crescendo ali dentro, dali da escola, do primeiro ou do segundo grau. Você entra dentro de uma faculdade, você compete ali e dali você... Saindo, eu não quero virar atleta de alto rendimento. Ok, você vai para outra coisa ali naquele meio. Sim, eu quero virar atleta de alto rendimento. Então você vai continuar, eles te preparam para isso. E aí, quando você tem o pós-carreira, que o Brasil não tem, que as confederações não têm, que deveria ter, que é o que eles ganham sobre isso daí. Porque o pós-carreira, o atleta, depois que ele para, ele vai fazer o quê? Né? Então, assim, tem que ter essa preparação, né? Preparar Sim. o atleta e preparar o cidadão. Sim. Que bom que você teve essa cabeça, e eu queria até que você falasse um pouquinho que você é filha de uma mulher forte, né? E a gente sabe a importância de você ter uma referência dessa. Eu queria que você falasse um pouquinho da participação de sua mãe, né, na sua formação, porque você teve essa preparação antes. Não precisou ninguém fazer isso por você, mas você teve. Vou estudar, vou fazer educação física, psicologia. Você se preparou. E aí eu vou pegar o ganchinho, já que a gente está falando de pós-carreira, para você falar também sobre essa transição, né? Porque a gente falou aqui no início que hoje você é agente de jogadoras de futebol, e aí traz esse currículo aí de atleta, psicóloga, educadora física e agora agente, né, de jogadores. Eu queria que você pegasse isso da sua mãe, mulher forte, como foi que ela te preparou para a vida, e também hoje a Maíla Machado, agente de jogadoras. Então, com muito orgulho, eu posso dizer que eu sou filha de mãe solteira, né? Então, assim, a minha mãe, ela me criou de uma forma que ela me fez forte, né? Então, foi desde ali da barriga que eu, quando fui para nascer, eu tava no hospital e a minha mãe tava tendo jogos, alguma coisa assim, e aí teve estouro de fogos, minha mãe se assustou e eu nasci com cordão umbilical enroscado no meu pescoço. E aí a minha mãe, com toda aquela doideira, tirou o cordão. Quando as enfermeiras chegaram para poder fazer o parto, eu já estava do lado, já tinha nascido. Ela é rápida, tá vendo? Acelerou, falou, já era, peraí, é a barreira, é o cordão? A mulher já nasceu As enfermeiras, tudo, meu Deus, eu vim aqui, você já nasceu e tal. Então, assim, aí já começou a minha luta de ser o que eu sou hoje, né? Então, com tudo isso, a minha mãe sempre falou assim, Maíla... Dona Lúcia? Isso, Lúcia. Um beijo, Dona Lúcia, parabéns, viu? Ela pegou e falou assim, olha, vamos fazer alguma coisa. Porque você precisa fazer alguma coisa, vamos pro esporte, o que você gosta. E aí me colocou dentro do esporte. E aí, dentro do esporte, eu conheci outras modalidades, que é o que todo pai e mãe tem que fazer. Deixar a gente escolher ou ser escolhido, né? Ele já olhou, o Edson já olhou pra mim, porque... É que a Suleima é mãe e já tá preparando a dela aí, viu? Eu já tô preparando aqui. Maíla, você já pega criança a partir de quantos anos?
Olha, a criança nem começou. É ambidestra a filha dela, hein? Ah, tá. É um fenômeno aos 3 anos. E aí, no meio disso daí, eu falei, bom, vou. E aí eu falei assim, quando eu estava no esporte, eu falei assim, eu preciso estudar, porque o atletismo não é para sempre, né? Então eu escutava muito de tipo assim, eu sou atleta, mas eu não consigo ir para uma escola ou para uma faculdade, porque eu viajo. Eu sou prova viva e eu fiz 2 faculdades. Então a gente consegue fazer. E a gente precisa aproveitar que você sendo atleta, você tem bolsa. E hoje tá até mais fácil também, né? Porque você tem ensino à distância, né? Isso. Antigamente não tinha, né? Isso. Então, assim, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que a vida dá pra gente. E aí, com isso, eu me formei com 2 faculdades. E aí, dentro do atletismo, em 2016, eu fui para os Jogos Olímpicos 2004, Atenas, Beijing 2008 e a Rio 2016. E aí, 2017... tinha o Mundial, meu treinador, que é cubano, ele voltou para Cuba, e eu fiquei treinando sozinha, né? E aí eu falei assim, poxa, e aí o meu pé começou a doer, eu falei assim, eu não quero passar, porque eu já tenho 3 cirurgias no corpo, eu falei assim, eu não quero passar por isso. E aí eu falei assim, quer saber? Tô sem treinador, com esse pé doendo, não tem ninguém aqui para me apoiar. Eu tinha perdido o patrocínio porque eu tive lesões, todas essas coisas. E aí eu falei assim, bom, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, ensinar. Eu fui muitos anos ensinada e agora eu posso retribuir isso daí. E eu virei treinadora de atletismo, da barreiras curtas. E eu, como treinadora, eu tive sucesso. Só que, infelizmente, e era o que a gente estava falando, né? Fora do Brasil, eles preparam os atletas, especialmente o pós, né? E o Brasil não tem isso. E eu falei assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer essa transição, porque ia chegar um momento que o atletismo, eu não ia ter mais o atletismo. E eu fiz essa transição de carreira. Eu fiz um curso no COB, no Comitê Olímpico Brasileiro, de transição de carreira. Lá eles pensam muito sobre o pós, né? Mas a própria confederação de atletismo, eles não pensam muito sobre isso daí, né? Que isso daí é uma pena. E aí, em cima disso daí, eu falei assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, eu como treinadora, eu falei assim, caramba, eu já fiz tanta pro atletismo, o que o atletismo tá fazendo por mim? E aí eu fiquei num beco sem saída, e eu falei assim, e agora? E aí eu já conhecia o Adalberto, que hoje ele é o meu sócio da esquadra. Cheguei nele e falei assim, preciso trabalhar. Ele falou assim, mas você é treinadora. Eu falei assim, tá, mas o dinheiro... A Siri querendo se meter na nossa conversa. Ô Siri, ninguém te convidou, tá? E aí eu falei pra ele, assim, olha, eu preciso trabalhar, porque todo o dinheiro que eu ganhei como atleta tá indo embora, né? Eu preciso... Ele falou assim, olha, Má, então vamos fazer o seguinte, eu tô no futebol masculino, você vem trabalhar comigo. E eu falei, tá bom. E eu conhecia já as meninas do futebol, muitas meninas do futebol. E aí eu falei assim, bom... E aí nisso, quando eu entrei na empresa, veio uma jogadora, que inclusive que ela é assim, a minha amiga, né? A Lari. Hoje ela está no São Paulo. Craque. Hoje, ela foi a minha primeira... Isso, foi a minha primeira jogadora. Ela chegou em mim e falou assim, Má, eu recebi uma proposta, o que você acha? Aí eu falei assim, pelo seu futebol, eu acho que é pouco. Ela falou assim, você pode me ajudar? Eu falei, posso. E aí eu falei assim, olha, eu acho que você pode pedir um pouquinho mais. Ela falou assim, você não pode fazer isso daí e tal. E eu falei pro Adalberto, falei assim, Adalberto, a Lari me falou isso. Ele falou assim, Má, vamos fazer o seguinte, toma conta da Lari. Vamos ver um clube para ela. E na época, ele tava no Santos. Eu falei assim, o que eu sei, o Santos tá fechando o elenco, eles estão buscando jogadora, vamos oferecer ela pro Santos para ver. E aí quando foi oferecido, o Santos falou assim, sim, a gente quer ela, a gente sabe quem que é, a gente quer ela. E aí eu falei assim, bom, Lara, é o seguinte, o Santos quer você. Ela falou assim, caramba, ela tava na época do Flamengo, ela falou, vou pro Santos, vou jogar do lado da Solly James e tal, e eu quero. E aí eu peguei e falei assim, bom, ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte,
cuida da minha vida. Você faz isso daí. Então a Lari, ela foi o meu pontapé. Foi ali que eu comecei nessa vida de futebol. Então ela hoje foi uma das precursoras para eu estar dentro do futebol feminino. Bacana, mas você teve essa percepção, né? Inteligência mesmo, você chegar aquele momento e falar, ok, vamos mudar a rota, né? Agora eu vou ser a própria dona do jogo, isso. Né? Porque é isso que a gente pontua muito isso, ser mulher. A gente fica às vezes esperando que as coisas aconteçam, que as portas se abram. No tempo certo. No tempo certo. Ou que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, a nossa competência. Acho que a gente foi criada... A nossa assim, relevância. Isso, para agradar. Então, assim, eu pontuo sempre. A gente precisa aí criar os nossos espaços, né? Conduzir a nossa vida, porque senão a gente fica... frustrada, ressentida, porque as coisas não vão acontecer e a gente sabe como tem que fazer. A mulher, ela já nasce com uma preparação, é uma coisa assim incrível, uma visão para o negócio, apesar de não sermos incentivadas para isso, mas a gente tem. Por isso que é importante mulher estar ocupando espaço, essa junção, homens e mulheres, porque cada um tem uma visão diferente. O Adalberto está lá trabalhando com os homens, você está trabalhando com mulher. Tenho certeza que as meninas se sentem, né, ali muito mais à vontade, porque vão... gente, homens e mulheres não são iguais. O que a gente quer é receber igual, a gente quer ocupar espaço igual, é isso que a gente quer. A gente não quer ser igual a homem porque nós somos mulheres. Sim. Então eu tenho certeza da sua importância dentro hoje da empresa para tratar, né, dessa negociação com as mulheres. Mulheres, a gente tem os nossos momentos, mas uma mulher acaba conhecendo a outra, né? Sim, mulher conhece mulher, né? E quando eu entrei dentro da empresa, eu falei assim, eu não quero ficar na sombra. Ele abriu as portas para mim, ok, vou estudar. Fiz gestão, fui atrás, eu fui ver como que faz um negócio, eu fui estudar. Então eu fui atrás, porque eu não queria chegar sempre e falar assim, Adalberto, olha, faz isso aqui. Não, eu queria eu. E eu via e eu percebia que dentro do futebol feminino, a gente tem poucas mulheres trabalhando. Tem pouquíssimas até hoje. Entendeu? Então, tudo tem masculino. Então, eu não quero ficar na sombra do masculino. Nós sabemos tão quanto os homens. Então, eu comecei a correr atrás, eu comecei a estudar. E aí, com isso, algumas jogadoras vieram até mim, né? Pô, a fulana falou de você pra mim, que você é referência, que você é isso, que você trata dessa forma, não sei o quê. Então, assim, é isso que eu quero. Porque quando o Adalberto, ele foi o meu agente dentro do atletismo, ele foi o meu empresário. Então ele sempre foi transparente comigo. Então ele sempre conseguiu as coisas para mim, ele nunca me prometeu exatamente nada. Mas ele entendia a necessidade que eu precisava ali naquele momento. Então eu falava assim, é isso que eu quero fazer com as meninas. Então eu dentro do atletismo, eu sabia a dificuldade, eu sabia como é. É muito difícil você confiar no outro. Muito difícil. Então, eu falava assim, não, eu quero que as meninas confiem em mim de olho fechado. Até porque a gente sabe muito bem, né, que não são todos os agentes, né, de futebol, de atletas que são os mais... Como eu usaria a palavra para ficar mais delicada, para não causar constrangimento. Não, seja você, Selene. Seja você. Agora é o cancelamento, mas enfim, não são... Tem ética. Isso. Né? Então, é difícil. E mulher já é um bicho que é desconfiado mesmo, que a gente já nasce tomando porrada e tendo que ser boazinha e tendo que sorrir, né? E você tocou no assunto, falou de diversidade, né? De poucas mulheres dentro do futebol, como a gente... E aí a gente tava conversando no carro, né, Edson? Eu tava falando exatamente como foi que nós nos conhecemos, né? Porque a gente, para quem não sabe, né, eu conheci no Canafute, a gente fez uma entrevista e eu tava contando que foi exatamente no dia que teve um painel sobre diversidade dentro do futebol. E eu estava lá procurando a diversidade ali. E cadê as mulheres? Ainda brinquei assim, cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Daqui a pouquinho vai rolar lá o painel de diversidade, mas eu tô procurando as mulheres. E aí tinha aqueles homens aqui de um lado, os homens do outro. E aí tinha essa mulher, verdadeira dona do jogo, ali, né?
com a autoridade, né? Que você olha pra Maíla, Imponência. né? Imponência. Você olha aquilo ali e você fala, uau! Fala, poxa, como é que eu vou chegar naquela mulher ali? Ela tá aqui, eu já achei a mulher, né? A dona do jogo para poder falar, tá aqui numa conferência de futebol. E foi assim que eu cheguei. Então, você chamou a atenção porque realmente era um cenário, apesar... A pessoa que tá falando aqui é a pessoa que cresceu nesse cenário de homens. 20 anos no jornalismo esportivo, trabalhando com futebol masculino, repórter de campo em Salvador, sendo a única mulher dentro do gramado, indo para vestiário. Eu venho lá de 2004, né? Então, assim, e ainda assim, aquele ambiente, aquilo tudo ainda chamou minha atenção, né? Eu falei, poxa, fiquei sentida, porque realmente, eu falei, vai ter uma palestra de diversidade, tinha uma mulher na palestra e 3 homens, né? Mas o público, se olhava para um lado, olhava para o outro. É bacana a gente estar falando sobre isso, até porque todo ano tem essa conferência e tem outras no Brasil, porque a mulher que está aqui na frente hoje conversando com a gente, a Maíla Machado, é uma mulher que precisa ocupar todos esses espaços. Porque, como vocês estão vendo aqui, ela tem muita história. Por isso que a gente está dando seguimento aqui nessa entrevista, porque da primeira vez eu falei com ela, falei assim, não é suficiente ainda. Sim. Você tem tanta história, tanta coisa que dá pra gente conversar. Então você vai ser a minha dona do jogo pra você... Não cabe no story. Não dá, olha o tanto de coisa, não dá no stories. Olha o tanto de coisa aqui, né, gente? Vocês estão descobrindo, né, com a história dela, a riqueza de experiência. Um atleta que vai para 3 Olimpíadas. Não é fácil. Então, a mulher que enfrentou tantas barreiras pode estar preparada para qualquer, inclusive assumir uma cadeira aí para poder gerenciar o atletismo no Brasil, para poder deixar as coisas como tem que ser, né? A valorização que os atletas merecem. A gente não tem que mais estar falando disso, olhando lá para os Estados Unidos, para a Europa. A gente precisa criar, nós temos tantos talentos aqui, a gente fica imaginando que com falta de apoio, com tanta dificuldade, a gente consegue tantas conquistas. Imagina se você começa a preparar a criança, né, desde cedo e transformar também essa questão mesmo de cidadão, quanto isso ia evoluir, né, para o Brasil, porque a educação é que salva. Sim. E muitas pessoas não têm acesso e nem têm uma mãe como a sua de chegar e falar assim, minha filha, vem aqui, vou colocar você no esporte, que isso é fundamental. Tudo bem, não precisa ser uma mãe igual a mim, viu, que quer forçar a criança por 3 anos a jogar futebol. Mas essa consciência, porque o esporte ele te dá disciplina, sim, né? Você te dá a motivação. Você falou, a minha motivação eu queria viajar. Olha que maravilha. Você olhou e falou assim, não, eu posso chegar mais longe. Aí você falou, eu quero viajar. Depois, agora eu quero ganhar uma medalha. Agora eu quero competir. Agora eu quero superar. Todos os dias. Olha que riqueza, né? E toda essa expertise, essa experiência, desde da casa da dona Lúcia até os dias de hoje, e ela é responsável por várias atletas e de várias gerações. Nós temos a Larissa, que é de uma geração anterior até a existência do Campeonato Brasileiro, né? A Larissa que vem do futebol na seleção militar, teve a passagem pelas todas as equipes da Marinha no Rio de Janeiro, né? Ela vem de um outro momento do futebol, mas obviamente está em ação, e também outras atletas mais jovens, do qual a Maíla e a esquadra são responsáveis pela carreira. Eu queria que você falasse como é que é ser um pouco mãezona, né? Não sei se você veste essa fantasia ou tem essa importância para muitas delas, se você se vê nesse papel, mas como é que é gerenciar várias cabeças diferentes, né? E com vários estratos sociais diferentes. São garotas que vêm de vários lugares do Brasil, né? E que tiveram as mais variadas criações. Queria que você falasse a respeito disso também. Como é que é ser responsável, né, pela condução profissional? Porque se existe uma gestora de carreira de futebol, é que o futebol feminino está cada vez mais profissional. Senão nós não precisaríamos, né? Se algumas equipes não tratam dessa forma, que a gente tem de individualizar, existem justamente as empresas e profissionais como a Maíla, nesse momento, tratando de deixar mais profissional o futebol onde ainda não é, né, Maíla? Eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho mesmo, porque assim, eu tenho um diferencial que quando eu trato com as minhas jogadoras, ou com qualquer outra jogadora que não seja a minha, o meu diferencial é que eu sou psicóloga, né? Então eu consigo ir até ali. Óbvio que eu não posso
passar dali. Se eu tiver que passar dali, eu chamo uma colega minha da área, né? Então, esse é o meu diferencial. Saber conversar, saber falar, saber onde a gente pode ir, onde a gente não pode. Então, assim, eu também tenho muito orgulho, porque, assim, eu me lembro que uma jogadora chegou em mim e falou assim, Maíla, eu fiquei sabendo de você, a forma que você conduz, a forma que você lida com as meninas, eu gostei muito, eu queria saber como que é sua empresa, não sei o quê. Expliquei tudinho pra ela, tal, não sei o quê. Beleza, eu falei assim, olha, não prometo nada pra ninguém, tá? Então, dá o seu material aqui, óbvio, eu vi o material dela, eu vi que realmente ela é um talento, ela é uma boa jogadora. E aí eu falei assim, bom, se aparecer perfil como o seu, eu te ofereço. Ela falou, tá bom. Falei, só que eu não prometo nada. Eu não vou ficar prometendo nada, porque muita gente já prometeu muita coisa pra mim, e eu já me decepcionei. E eu não quero decepcionar ninguém dessa forma, como eu já fiz muito isso, como eu já tive muito isso. E aí apareceu um time, e aí eles procurando o perfil dela, e eu ofereci. E eles gostaram, fecharam. Cheguei nela e falei assim, é o seguinte, esse clube te ofereceu XXXX. Ela falou assim, nossa, muito feliz, muito obrigado, e é isso, eu quero esse time e tal, esse time e tal, bom, vamos fechar. Foi lá, bonitinho, coloquei tudo que a gente podia, tirei, óbvio, tudo que eu podia oferecer pra ela, tal, não sei o quê. Bom, vamos fechar, e aí eu fechei ela na empresa. Aí um belo dia, 2 dias depois, ela virou pra mim, ela falou assim, Má, você tá aí? Eu falei assim, tô. Ela falou assim, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu falei, claro. Ela foi e me mandou um vídeo. E aí eu olhei aquele vídeo e falei, gente, esse vídeo era um vídeo eu correndo no Rio 2016, ela torcendo junto com a família dela. Ela me mandou esse vídeo, aquilo me quebrou de um jeito que você não tem noção. Falei, mentira que você tem isso. Ela falou assim, tenho. Eu torço por você, eu torço você há muito tempo que eu te conheço. Só não ligou o nome da pessoa ou já sabia mesmo? Então, ela já sabia. Tá. Só que ela falou assim, eu esperei a melhor forma pra te mostrar isso daí. Ela me quebrou. Então, assim, você saber que você é referência e você saber que tem atleta que veio até mim por eu ter sido o que eu sou hoje, ou por eu ter participado dos Jogos Olímpicos e por ter sido essa referência, eu não tenho coisa melhor. Porque assim, e outra, eu sempre tento, de alguma forma, ficar ali bonitinha na linha. Por quê? Porque tem gente que se espelha em mim. Então eu não posso decepcionar, eu não posso fazer qualquer nada. Então o que eu faço para elas é que eu gostaria que fizesse sempre para mim o que já fizeram para mim. Então, na verdade, é isso. Eu não tenho nada que você fale assim, caramba, Maíla, o que você faz? Não, o que eu faço com elas é que eu sempre queria que fizessem para mim. Então, para mim, isso, eu acho que assim, para mim pode ser um diferencial. Sem dúvida. Eu queria te perguntar 2 coisas. Claro. Primeiro, em relação à faculdade, foi em 2014, né, que você se formou em psicologia. E aí eu queria saber de onde veio essa ideia, assim, de cursar a psicologia e no que você considera que tanto a sua formação como psicóloga, quanto a sua formação como atleta, ex-atleta no caso, pode ter te ajudado para virar uma agente de atletas e você poder influenciar e ajudar essas outras meninas. Olha, eu sempre fui fascinada pela psicologia. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí eu me lembro que em 2004, a doutora Kátia Rubio veio atrás de mim e ela falou assim, Maíla, eu estou buscando mulheres que foram para os Jogos Olímpicos para eu poder colocar no meu livro. Você é uma das. E aí, a partir daí, eu comecei a ver a psicologia de uma forma diferente, né? E aí eu comecei a pesquisar, ela foi minha psicóloga na época, então assim, ela deu esse pontapé de gostar tanto da psicologia. E aí eu falei assim, cara, todo atleta precisa de psicólogo.
Só que ainda a gente ainda tem um negócio de tipo assim, eu não preciso porque eu não sou maluco, eu não preciso porque eu não tô precisando, porque tá tudo dando certo pra mim. Isso, porque está dando certo pra você que você precisa lidar. Como que você vai agora administrar tudo isso aí que está dando certo pra você? Uma hora vai dar errado, né? Então assim, você é atleta, uma hora você vai ter lesão. Eu não conheço nenhum atleta que nunca teve lesão. Como que você vai lidar com isso? Como? Que jeito? Né? Porque assim, o atleta é descartável. Ele só presta, desculpa a palavra, quando ele está bem e quando ele está dando resultado. É um produto, né? Isso. Infelizmente Então, quando isso não acontece, você é descartado. Então, você precisa saber lidar com isso. Como que você lida com isso? Isso já aconteceu comigo. Eu tenho três cirurgias. Eu tenho uma no joelho. Isso foi em 2003. A mesma lesão que o Fenômeno teve, eu tive. E falaram que eu não ia voltar. Que dificílimo. Né? E aí, quando eu voltei, eu já voltei para os Jogos Olímpicos em 2004. E aí, depois, eu fui para 2008, tive uma outra lesão no tendão de Aquiles. E aí, em 2014, eu também tive uma outra lesão, sendo que 2016 teria os Jogos Olímpicos aqui na minha casa. E aí eu falei assim, e aí? Ou seja, se eu não passasse por uma psicóloga, porque assim, por mais que eu seja hoje psicóloga, eu também passei com uma psicóloga. Também tenho uma psicóloga que eu passo hoje, que é a psicóloga que me escuta, que me ajudou a fazer a transição de carreira. Então, se eu também preciso. Então, se eu não tenho, como que eu lido com essas lesões que eu tive? E como que eu consigo dar a volta por cima e em cima disso daí pegar essas Olimpíadas? Porque é difícil, né? Então, todas essas 3 Olimpíadas foram totalmente diferentes. transformar dor em motivação, né? Isso, porque como que eu posso fazer difícil. isso daí? Porque assim, você como atleta, igual quando eu cheguei aqui, eu comentei com você que eu falei assim, é a segunda vez que eu venho aqui em Alphaville. A primeira vez, eu vim aqui assinar o contrato. Eu estava contando pro rapaz que me trouxe. Ele falou assim, como que você veio aqui? Eu falei assim, sabe como que foi? Eu estava na minha casa, eu morava na Vila Mariana na época, e me ligaram e falaram assim, Maíla, eu posso falar com a Maíla? Eu falei assim, é ela. Eu falei assim, olha, aqui é o fulano de tal e eu gostaria que você conhecesse a Nike lá em Alphaville. E aí eu falei assim, ok, amanhã, tal hora, eu vou mandar um carro aí te buscar. Eu falei, tá bom. E na época que eu era de um treinador, a gente ganhava material da Nike e ele distribuía, né? E aí eu falei, bom, beleza, vamos, nossa, super feliz, conheci a Nike e tal, e eu vim pra cá. E eu dentro do carro eu ficava pensando, falei, o que eu vim fazer aqui? Bom, eu vim conhecer a Nike, ok, tá tudo certo. Cheguei lá, eles me mostraram o escritório, me mostraram como que fazia, como que funcionava tal, e eu vi tudo. E aí, no final, fiz um tour, no final, nós fomos para uma salinha, eu sentei numa poltrona e 2 rapazes vieram com um papel amarelo na mão. Falaram assim, olha, é o seguinte, Maíla, a gente sabe quem é você, a gente sabe quem você é, a gente sabe qual é a atleta que você é, e a gente sabe talvez onde você vai chegar. Esse papel amarelo aqui é um contrato de 4 anos, que a gente trouxe hoje, a gente quer que você leia para você assinar com a gente. Sabe qual foi a minha resposta? Eu peguei e falei assim, não posso fazer isso aí. E ele falou assim, por quê? Eu falei assim, eu acabei de vir de uma cirurgia, eu não sei como que eu vou estar. E ele falou assim, sim, a gente sabe que você veio de uma cirurgia, por isso mesmo, e a gente sabe aonde você pode chegar. E a gente já está estudando você há muito tempo. Aquilo, eu fiquei tão emocionada, eu chorei tanto, mas tanto, que eu falei assim, sabe por que eu falei não? Eu falei isso daí pra ele. Eu falei assim, sabe por que eu falei não? Porque assim, somos sempre descartáveis. A gente só presta quando a gente tá bem. E eu não tava bem, eu tava voltando de uma cirurgia. Ele falou, por isso mesmo.
Então, você hoje está aqui, esse aqui é o seu contrato, esse aqui é uma cópia, esse aqui é o seu contrato de 4 anos para você assinar com a gente aqui com a Nike. Eles acreditaram no seu potencial, né? Porque sabia... Histórico, né? Então, isso é muito raro acontecer. Quem é que assina um contrato com um atleta que está lesionado? Ninguém faz isso, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, fizeram isso daí comigo. Então, são essas coisas, essas alegrias que eu quero proporcionar para as jogadoras que estão ao meu lado. Então, eu vou fazer de tudo para fazer acontecer. Entendeu? Para poder buscar o melhor time, para poder buscar a melhor coisa, que é o que eu falo para elas. Só joga. 4 linhas, dentro das 4 linhas, o problema é seu. Do lado de fora, o problema é meu. Sou eu que sou a chata, sou eu que sou a insistente, sou eu que sou a empresária que perturba. Não tem problema nenhum eu ter essa carcaça, porque essa carcaça já está acostumada, né? Porque eu vim de lá de trás, então eu já estou acostumada a tomar um monte de bolada nas costas. E tomei, viu? Quando eu entrei dentro do futebol. Porque eu não sabia, não conhecia. Nossa, é um meio... Né? É um meio muito doido. Eu falo assim, gente, vocês acham política um meio pesado? Por isso que todo mundo que sai do futebol e vai pra política sobrevive, se dá bem, já percebeu? Sim. Mas nem todo mundo que sai da política e vai pro futebol se dá bem. Porque o futebol, né, enfim. E tem um detalhe importante, a Maíla só podia estar colaborando com o futebol, porque nas 2 primeiras Olimpíadas, justamente foi onde o futebol feminino ganha medalha. Sim. Você estava lá, não sei, obviamente, se foi concomitante as suas provas com os jogos do futebol feminino, mas justamente onde o futebol feminino foi mais premiado, né, onde chegou mais longe, foi justamente nas suas 2 primeiras Olimpíadas. Como é que foi esse contato? Havia esse contato? O pessoal do atletismo tem se resguarda mais, não fica fazendo tour pela vila? Como é que foi essa? Tanto em Atenas como lá em que eu chamo de Pequim, me permita. Não, mas o pessoal do atletismo é um dos atletas mais dado que a gente tem. É igual futebol. Eu acho que o pessoal do futebol é dado. É dado de uma forma assim, é solícito, conversa, fala, precisa de... Tem uma fila para poder não manda você procurar sua turma. Isso, você vai lá, você entra, você faz. Então, assim, o atletismo é parecido. Eu acho que é por isso que eu me identifiquei muito com o futebol e principalmente com o futebol feminino. Né? De eu ver o quanto as meninas sofrem para poder ter alguma coisa, poder ter voz, né? Porque assim, hoje, não essa Copa do Mundo que passou, mas a outra, o futebol feminino vem crescendo. Sim. Vem crescendo pelo feito que elas estão fazendo. Então, infelizmente, a gente ainda, às vezes, a gente escuta ou lê, futebol feminino é chato. É chato o quê? Vai numa final. O ano passado foi Corinthians e Ferroviária. Chato pra quê? E pra quem? E futebol masculino? Futebol masculino são todos jogos. Não tem só jogaço. Aquele estádio lotado, bonito de se ver e de assistir. Eu tava ali naquele estádio. Minha jogadora tava jogando lá na Ferroviária. Sim. Então, assim, foi maravilhoso. Muita gente torcendo. Então, assim, é chato que o tanto de dinheiro que o Corinthians ganha enchendo o estádio. Então, mas o futebol feminino... Não, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, o futebol feminino ainda está crescendo? Sim, a gente está... Eu sou contra a obrigatoriedade do futebol feminino, de ter o futebol feminino por conta do masculino. Sabe por quê? Porque parece que fica jogado pelas coxas. Entendeu? Então, assim, tem times que, ok, né? Que leva isso a sério. Agora tem time que não leva. Não, a gente só precisa ter o feminino, porque senão o masculino não vai. Mas posso te falar? Eu não tô discordando de você, mas infelizmente é aquilo que a gente fala. Se a gente ficar esperando eles criarem um ambiente perfeito para poder desenvolver o futebol feminino, não acontece. O que a gente pode fazer? Promover essa mudança. Aí você, como agente de atleta, né? O clube que não dá... como é que eu te falo? O ambiente ideal que não proporciona para as atletas,
não jogam lá. Sim. Vão procurar, sabe? Jogar em outros. E eu acho que já tá acontecendo isso. Sim, já tá porque acontecendo. As atletas falam, não quero jogar lá, porque chegar lá a gente tem que pegar a camisa do homem. Parece que a gente tá voltando lá pra década de 90, que a nossa seleção tinha que vestir a camisa masculina para jogar futebol. Gente, acreditem, ainda tem time, e time, eu tô falando aqui, é de Série A, que trata dessa maneira. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora no Bahia, né? Com a SAF, várias jogadoras já querendo ir para lá. Por quê? Porque a gente tem ali um grupo empresarial que já percebeu o valor do futebol feminino enquanto produto. Sim, então tá apostando, a gente tem pessoas, né, que estão lá e como é Série B, né, e como é Série A2, né, Suleima, é planejado, é o orçamento, é gastar de acordo com o campeonato que vai se jogar, porque como você mesmo disse, é um grupo empresarial e eles trabalham como um negócio, então não vai contratar, porque o Bahia do masculino contratou o Everton Ribeiro, não vai contratar a Marta para disputar a Série B, a Série A2. Vai trabalhar de acordo com um planejamento para o ano que vem. Sim, a Marta vem em 2026. Quando o time subir para a Série A, olha eu aqui já falando, e quem vai agenciar isso aí é a Maíla Machado. Sim, existem times que dá gosto de você colocar uma jogadora, mas ainda existe time que não dá. E eu vou falar, eu não faço questão. Eu não faço questão. Agora, tem time que você fala assim, caramba, esse time aí tá investindo. Então, assim, antes de eu colocar uma jogadora ali dentro, eu vou pesquisar, porque, olha, eu já tomei muita coisa, muita bolada nas costas de você colocar jogador ali e os dirigentes ficam doidão. E você fala assim, meu Deus do céu. Então, a gente precisa pesquisar, a gente precisa ir atrás. A gente precisa colocar mulheres na gerência dos clubes de futebol. Entender ali aquele time. Isso tem que ser obrigatório também, porque eles também não vão abrir. Porque o clube do Bolinha não abre assim pra gente, não. A gente tem que arrombar a porta mesmo. Quanto mais time feminino tiver e treinadora feminino, eu apoio. Estamos juntas. Apoio, porque treinadora feminina, dirigente feminino, porque assim, é outra conversa, é outra língua. Parece que o valor é outro, né? Né? Dentro do futebol, ali dentro, é que realmente sabe. Senão fica difícil. É a mesma coisa do atletismo. Você só pode tá dentro de uma confederação se você já vestiu a camisa de atleta, se você sabe o que é. Agora, se você não sabe, você tá fazendo o que é ali dentro. E aí fica difícil. Realmente, eu não jogo bola. Não sei bater uma bolinha. Sou péssima. Mas eu fui atleta. Eu já tive ali. Eu sei o que é. Eu sei o que é estar dentro do campeonato. Eu sei o que é você passar um perrengue. Eu sei o que é você voltar de uma lesão. Você sabe o que é ser mulher e no esporte. Eu sei o que é mulher dentro do esporte. Então tem todas essas coisas. E tá sabendo ainda, né? Porque você é uma mulher, você é agente de futebol, você tá ali no ninho de rato. É isso, gente. Essa é a verdade. Sim. Infelizmente é isso. Que eu já tive o prazer e já tive desprazer de conhecer agentes legais, pessoas corretas, que fazem um trabalho sério, que ajuda bastante na carreira de atletas, e outros não, sabe? Só pensam em si e destroem, inclusive, carreiras, sim, né? A gente vê muito isso aí no masculino e no feminino, com certeza. Por isso que é importante você ter uma mulher como a Maíla, que estudou psicologia, porque é importante, principalmente em relação à mulher. A gente tem, né? Nós temos os nossos issues, porque é tudo que a gente tem que enfrentar. Ser mulher, muitas vezes ser mãe, ser profissional, enfim. É muita coisa pra gente. E sem apoio. Porque até dentro de casa, para você seguir uma carreira, você tem que ficar... já começa a sua jornada ali. Às vezes para mãe. Mãe, eu quero ser jogadora de futebol. Minha filha, você tem algum problema? Por que você quer ser jogadora de futebol? Por que não vai para uma coisa mais convencional? O menino chega e fala... ninguém vai falar isso. Ah, não, filho. O pai vai levar pro treino, né? Eu sei que já mudou muito isso. Que os pais, graças a Deus, tem muitos que já se conscientizaram sobre isso, mas a mulher já começa assim, a vida já tendo que ficar lutando para provar que ela é competente, para provar que ela pode fazer aquilo ali, para provar que vai dar certo, e até para ter o direito de errar, falar assim, eu posso tentar abrir meu negócio e falir sem ninguém dizer que eu não tenho capacidade, porque o homem
abre e fecha, todo mundo fala, poxa, você não precisa ter o melhor currículo, você vê ali, vou indicar você vai ser meu diretor de futebol. O cara nunca chutou uma bola na vida, o que mais tem? Eu desafio aqui que eu pego de todos os times aqui, Série A, Série B, Série C, Série D, e você vê que tem caras que nunca nem chutou uma bola, ou que chutou a bola é só expressão, né? Tô falando de chutou, é que você não entende ali do futebol, você não entende do que é ser atleta, de você estar ali do esporte, e simplesmente alguém achou, né, que ele ali combina as ideias, né, e vai. Mas a mulher não. Aí a mulher, você vai lá, você mostra o seu currículo. Como você falou, me capacitei, fiz isso, fiz aquilo ali. E ainda assim você é questionada. Na primeira coisa que acontece, você fala, tá bom. Mas aí você também foi colocar uma mulher, né, a mulher não pode lidar com isso, não sei o quê. É isso que a gente vive. Por isso que a gente tá aqui, para poder dar esse espaço. Por isso que Donas do Jogo é a voz feminina no esporte, e a gente tem esses homens aliados, né? Porque a gente não quer dominar o mundo. Se a gente quisesse, já estaria dominando, porque somos maioria. Mas a gente quer o nosso espaço. É uma coisa tão básica, a gente tem que ficar anotando aqui o que a gente quer. A gente quer ganhar nosso dinheiro, a gente quer existir, a gente quer ocupar o nosso espaço, trabalhar, gente. A gente quer trabalhar, é isso. Que ninguém atrapalhe. É isso, porque é só isso que a gente quer. Então, quando é que vocês vão parar de brigar? Quando vocês pararem de impedir a gente. Aí sim, aí vamos conviver, aí vamos respeitar a visão do outro, a experiência do outro, o olhar do outro. E vamos trabalhar juntos. Olha aqui, ó. A mesa aqui, 3 mulheres, 2 homens, isso, a maioria no mundo, mas isso aqui, relata. E a gente está aqui, ó, convivendo, o Edson traz a sua visão, a Laura está aqui, eu aqui, a Maíla também, tá o Pichochó ali comandando tudo aqui na Rádio 365. A voz da consciência. E tá dando tudo certo, e assim é o mundo, que eu sonho, não é nada mais que isso, é as mulheres realmente terem espaços, ocupar esses espaços, e saber... Deveria ser um processo natural, né? Um processo natural, que é muito básico. Que às vezes você fala assim, o que as mulheres não sabem o que... Não, a gente sabe muito bem o que é. É que realmente a gente tem que ficar se explicando, a gente tem que ficar brigando o tempo todo por uma coisa que é muito comum. A gente não pode falar que a gente quer ganhar dinheiro, porque é horrível uma mulher que quer ganhar dinheiro, ambiciosa. Antigamente a gente não podia nem falar assim, quem é você? Eu sou uma mulher super ambiciosa. Não, filha, não pode falar ambiciosa, é feio. Né? O homem fala assim, nossa, é um visionário. Né? A gente não poderia falar, não, a gente fala, não quero, não quero, não, a gente quer ganhar dinheiro sim, porque é bom pra caramba, um pedacinho de bolo a gente quer comer, mas a gente quer existir também, a gente quer ir pro nosso trabalho, fazer o que a gente gosta, ser feliz ali, né, trabalhar, plantar a nossa sementinha. Vamos para a última rodada de perguntas. Tá muito bom, a gente quer ficar aqui continuando falando com essa mulher incrível, mas a gente tem, né? Então vamos para a última rodada, vamos deixar a nossa Laura, tá falando muito, né, Laura? Fazer a pergunta aí, depois o Edson e a gente finaliza. Eu queria emendar 2, se me permitir. Olha, já vai logo 2. Pode ir, aqui você tem espaço. Eu tava vendo que você teve o seu nome citado, né, num livro só de mulheres. E aí eu queria saber como que foi a sua participação, se você puder falar um pouco, né, do que ela citou sobre você no livro. E eu queria também saber qual que é a sua visão para o futuro do esporte, tanto no atletismo quanto no futebol, e qual você acha que será o papel dos agentes no esporte. Sim. Bom, essa citação da doutora Kátia Rubio, que por mim, assim, tiro muito o chapéu para ela, porque é uma pessoa, assim, que ela é espetacular, assim, tudo que ela faz, os livros que ela tem. Então, ela fez esse livro aí, citando as mulheres de 2004 que participaram dos Jogos Olímpicos. Então eu fiquei muito honrada, né? Porque assim, imagina você ter sua citação ali dentro Qual o nome do livro? Vamos compartilhar aqui pra gente... É a Bíblia do olimpismo, né? As atletas olímpicas. Isso. Atletas olímpicos brasileiros. É conhecido como livrão. E ano de Olimpíadas, né, gente? Mas ele foi lançado já há algum tempo, né? Não é de agora, não. Mas é importante pra gente saber exatamente quem são essas mulheres que estavam lá, né? Que abriram o caminho pra muitas, né? É bacana, é bom, é sempre bom a gente revisitar. Sim. Por favor. É isso mesmo. Então eu fiquei muito lisonjeada por isso ter acontecido. E foi aí que ela abriu aí para poder me falar a importância da psicologia dentro do esporte, né? Porque assim, eu sempre tive essa visão de que era importante ter a visão.
Agora, quando você tá ali dentro e vê o quanto às vezes você necessita de um psicólogo do esporte e outra, o psicólogo tá crescendo muito. Hoje a gente consegue ver os psicólogos do esporte dentro dos Jogos Olímpicos. A gente consegue ver os psicólogos nos times, nos clubes. Então, na seleção. Isso é importante, né? A gente ainda precisa ganhar mais? Precisa, mas assim, acho que o espaço foi dado e por ter dado, a gente tá ganhando aí o espaço aos poucos, entendeu? Então, eu fico muito feliz por isso ter acontecido. Qual que foi a outra pergunta que você fez, Laura? Qual que é a sua visão para o futuro em relação ao futebol feminino, ao atletismo feminino e como você acha que os agentes, né? Então, os agentes, nós agentes, a gente tem que perceber e ver que tem atleta para todo mundo, né? Então, não é porque... O bolo é grande, né? Dá para ser repartido, né? Pode comer tudo de... Isso, então não é às vezes porque eu estou conversando com o seu atleta, eu estou querendo tomar ou pegar o seu atleta. Pelo contrário, nós temos livre-arbítrio de ir para onde a gente quer ir, né? Então, assim, eu acredito muito que os agentes estão crescendo, principalmente as mulheres, ali dentro. Então, assim, óbvio, a gente tem um espaço pequeno e nesse espaço pequeno a gente tem que, sim, se ponderar, porque é nosso espaço de direito, né? E tem jogadora, sim, para ser explorado, para ser ajudada, né? Que eu acho que isso daí é extremamente importante, porque assim, você fala assim, poxa, mas todo atleta precisa de um agente? Acredito que sim. Sabe por quê? Porque assim, a gente sabe negociar, a gente sabe fazer e acontecer. Óbvio que existem algumas jogadoras hoje que já estão nesse mercado e que elas já sabem como fazer isso. E tem jogadora que não tem saco para isso. Só quer jogar bola e o resto deixa que você faça, né? Então, assim, é isso que tem que ser dessa forma. Mas eu acho, assim, isso é minha... Percepção mesmo, que precisa sim, precisa porque o atleta ele precisa, tem muita coisa, né, para ele fazer. Sim. Então tem que concentrar ali na modalidade, em se melhorar, essa parte aí de negócios. Eu acho que tem que ter a pessoa especialista para poder cuidar, para não ter esse tipo de preocupação. Então, porque imagina você vai disputar lá em Wembley, uma finalíssima, e você pega aquela coleira dos infernos ali na frente. Aí, na hora da cobrança do pênalti, você fala assim, meu Deus, eu ainda não fechei com o time, eu dou a proposta... Isso. Aí o pênalti vai pra onde, gente? Aí pronto, você perde aquele pênalti, perde a oportunidade que você recebe aquela ligação, fala, então, vamos renegociar isso. Aí uma dor de cabeça. Então... Ado, né? Tem um detalhe para corroborar com a pergunta da Laura e também com a resposta da Maíla. Nós temos hoje, pelo menos em São Paulo, que é o nosso habitat natural, nós temos inclusive a categoria sub-12. Então nós temos atletas brotando. Eu, na minha época de faculdade, o pessoal falava assim, as faculdades particulares jorram novos profissionais ou novos graduados a cada 2 anos, a cada 4 anos, joga um monte de pessoas egressas do mundo acadêmico para o mercado, às vezes sem a qualificação necessária, ou com aquela mínima qualificação. E no futebol nós temos aí atletas, hoje nós estamos às portas aí do Brasileiro Sub-20, que começa no mês de fevereiro de 2024, e nós temos atletas da categoria Sub-20 que já passaram por 4 times, com 19 anos, e por 3 agências. Então isso dá uma impressão, ou que o trabalho não está sendo bem feito, tanto pelos clubes, como pelas agências, como pelos pais das atletas, lembrando que algumas são menores de idade ainda. E queria saber de você, como é que está esse mercado das jovens jogadoras, Maíla, pegando esse gancho do que a Laura falou da perspectiva. A perspectiva é justamente de futuro, das jogadoras que disputaram o 17 o ano passado, vão disputar o 20 esse ano, ou vão disputar o 17, ou estavam no 15, vão disputar o 17. Como é que está esse mundo das jovens jogadoras e o que você opina a respeito disso? Então, você sabe que isso daí é preocupante, né? Porque, assim, eu conheço... Tem pais, né? Às vezes os pais vêm conversar comigo, principalmente quando é menor de idade e tal.
os pais vêm conversar, então eu tive um pai que veio conversar uma vez comigo e falou assim, olha, Maíla, tudo bem, tal, não sei o quê. Eu vi muito sobre você, tal, então eu tô aí pesquisando alguns agentes, tal, não sei o quê, e você foi uma das que eu pesquisei e vim atrás, eu vim aqui conversar com você. Falei, ok, o que eu posso te ajudar, né? Mas, então, a minha filha joga bola, eu conheço basicamente quase todos os times daqui de São Paulo, principalmente eu tenho as portas abertas, então eu queria saber com você onde você pode entrar sobre isso, sendo que eu já conheço geral. Aí Nossa, eu falei assim... Assuma aí. Eu falei assim, olha, eu dei uma risadinha meio assim, eu falei assim, olha, se você conhece muitos daqui de São Paulo, continua. Não, mas eu queria saber aonde que o agente entra. Eu falei assim, bom, ele entra em várias vertentes, né? Principalmente essa daí que você sabe. Mas, falo de novo, se você conhece, pode levar a carreira da sua filha. Aí ele assim, olhou assim pra minha cara, assim, ele falou assim, então tá bom, obrigado. Falei, tá bom, por nada. Aí passou, acho que uns 2 anos, ele veio atrás de mim. Olhou, Maíla, queria saber se tem como você me ajudar, porque não sei o quê. Eu falei, Acontece. Né? Aí a gente ri por dentro, né? Fala assim, você de novo, tá? Então, assim, são coisas que acontecem. Então, assim, pai e mãe são patrocinadores, pais e mães ficam ali na porta dos clubes porque oferece os filhos. Isso ok, isso é normal, é assim. Só que chega uma hora que você não consegue mais, tá? Então eu tenho na empresa 3 menores. Essas 3 menores, os pais vieram a mim falando assim, Maíla, a gente consegue vir até aqui, o restante, eu preciso de alguém. Então eu quero você. Então as 3 menores que estão comigo, pais e mães, vieram atrás de mim porque é isso. Ela falou assim, olha, eu consigo com a minha filha, até aqui eu não consigo mais. Então, assim, eu posso dar uma chuteira, eu posso dar um suplemento. Agora, negociar, brigar, isso daí é com vocês. Então, eu preciso de alguém assim. Então, vem me procurar dessa forma, desse jeito. Brigar no bom sentido, né? Mas isso, deixa claro. Brigar no bom sentido, é claro. Então, assim, o futebol feminino, ele tá crescendo. E vai crescer mais. Nós estamos em ascensão, isso é muito bom. Porque a gente vê aí, tem muitos clubes que estão valorizando o salário feminino. Isso é muito bom. A gente viu, inclusive, agora, né? Tivemos recentemente a maior contratação da história do futebol feminino, né? A Maíra Ramírez, do Colômbia, que foi para o Chelsea. Sim. Né? Tá bem longe ainda da realidade masculina quando a gente vê, mas muito bom, né? Bacana que a gente... E um detalhe importante, Suleima, a Mayra sai do Levante e nessa negociação os clubes formadores, por conta da feitura de um contrato profissional, os clubes formadores levam aquela porcentagem de 5%. Os clubes que ela passou anteriormente, os 3 clubes da Colômbia, recebem valores de 5% desse valor de 450 ou 80, agora fiquei em dúvida. Eu tinha visto 450 mil da Mayra Ramírez. Então, o contrato bem feito, bem amarrado, proporcionou que as equipes formadoras dela na Colômbia recebessem esses valores. Então é uma luta que só uma agente pode proporcionar um contrato bem amarrado e profissional com as equipes. É justo, que tem que ser dessa forma. Eu acho que todo mundo pode levar, com certeza. Porque como que você descobre? Não, eu preciso amarrar, eu preciso ver. Ela é um talento. Então, bom, se ela é um talento, vamos. A gente a gente consegue amarrar ela aqui no clube. Então, o clube proporciona algumas coisas. Quando ela for vendida, então, né, eu consigo sim, isso é normal, tem que ser dessa forma. E lembrando que praticamente todos os clubes aqui, pelo menos o Palmeiras tem aquela parceria, mas dependendo do contrato que é feito, é possível até ele também, num futuro,
obviamente que não é um futuro próximo, né? Digamos a médio prazo, na negociação de alguma das atletas, porque todos os clubes, como eu disse, tem base. Ferroviária, Santos, Corinthians, Palmeiras com a parceria, mas de qualquer maneira tem. Pode também receber, obviamente que é investimento, né? O clube investe na atleta durante 4, 5 anos, 6 anos, aí, dependendo da idade do atleta, para quando a negociação ocorrer, eles serem contemplados com valores das negociações, das futuras negociações, mas infelizmente a gente sabe que a realidade não é essa, né, Maíra? Sim, então, mas assim, a gente consegue ainda ver, por pouquinho, mas a gente consegue ver. Gente, hoje já é a realidade 25, hoje é a realidade 30, 60, até 70 e até 100. É uma realidade. Óbvio, você consegue contar no dedo, né? Óbvio. E a gente não pode fazer uma comparação com o masculino. Mas hoje é a realidade. Então, existe sim clubes que estão sim valorizando as melhores jogadoras, sim. Entendeu? E isso é muito bom. Então você fala assim, poxa, mas uma jogadora da base não ganha. Gente, tem jogadora da base que ganha um salário, que ganha 2, 3 mil e até 5 mil. Tem jogadora sim, que é aquela famosa jogadora fora da curva. Sim. E a gente tem bastante. O campeonato vai começar agora, o mês que vem. Sub-20, você vai conseguir ver muitas jogadoras dessa forma. E é isso que motiva, viu, gente? Como a gente já falou, essa questão de dinheiro, que meninas gostam de ganhar dinheiro também. Sim. Então, isso motiva mais ainda a menina a jogar futebol, né? Saber que ela pode ganhar um salário que mude a realidade dela. Olha tanto de coisa que já acontece com o masculino e agora, que a gente está falando aqui, que está acontecendo agora, que já é uma realidade também no futebol feminino. Tá longe, porque a gente começou agora, né? Sim. Mas a tendência, eu acho que a gente não vai voltar mais a ser o que éramos, né? É impossível, né? Não dá pra gente ficar andando pra trás. Na verdade, a gente recomeçou agora, né, Sulema? O futebol feminino parece o ciclo olímpico, né? Sempre um recomeço, né, Maíra? É isso mesmo. Toda volta um recomeço. Bom, gente, chegou o final, mas vou fazer a última pergunta, né? Pra dar aquela fechadinha, já que a gente tá falando, assim, de jovens talentos, né? Você trabalha também com essas jovens talentosas e tem muitas meninas que querem, né, entrar aí para o esporte, que querem se inspirar. Qual a mensagem inspiradora que você gostaria de compartilhar, baseada na sua jornada? Olha, pela experiência que eu tenho, assim, quando você quer ser diferente ou fora da curva, faça acontecer. Então, assim, por mais que alguém deposite em você e fale assim, poxa, essa daí é diferencial. Então, eu acho que isso daí não é o suficiente. Você faz. Vai lá e mostra. Vai lá dentro do campo. Vai lá e faz. Então, assim, o meu treino, eu tenho um treinamento aí que dura 4 horas. Será que 4 horas é o suficiente? Existem outras coisas que eu posso fazer além disso daí, né? Então, eu preciso me cuidar, sabe? Eu preciso comer muito bem. Então, existem essas coisas. Então, se eu quero sim ser diferente, então que você seja e faça na prática a diferença. Porque igual você, tem muitos. Isso aí. Obrigada, Edson, pela participação aqui. Obrigado a você, Sulema, Laura, obrigado. Uma honra, como sempre. Obrigada, Laura. Eu que agradeço. Até a próxima. Muitíssimo obrigada, Maíla Machado, por compartilhar aqui a sua história com a gente, inspiradora. Né? Tenho certeza que esse bate-papo aqui vai inspirar muitas e muitas e muitas garotas que estão aí, né? Todas as questões, não só do atletismo, mas a sua transição de carreira, o que você está fazendo no momento. Eu tenho certeza que você ainda tem muito a contribuir com o esporte do Brasil. Então é muita honra pra gente ter você aqui com a gente. Sulema, pelo convite, a Laura, Edson. Então eu agradeço muito de coração aí pelo convite. Espero ter contribuído aí um pouquinho aí pela essa minha história passada e essa que eu quero dar continuidade aí. É isso aí. E chega ao fim mais A Dona do Jogo de hoje. Rádio 365 aqui com a gente nessa parceria, nessa tabelinha aí. Fiquem ligados, viu? Breve em todas as plataformas vocês conferem A Dona do Jogo. Até mais.